Bom dia, turma 100, turma 101. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de física e falar sobre os princípios da dinâmica. Vimos a primeira lei de Newton, vimos a segunda lei e vimos a terceira. Fizemos alguns exercícios e vamos dar continuidade sobre alguns exercícios a respeito da terceira lei de Newton. Então, essa parte inicial aqui já foi falada, eu vou passar rápido, né? Para a gente ter mais tempo lá nos exercícios. Então, falar sobre o princípio da ação e reação é falar sobre a terceira lei de Newton, que diz que toda ação corresponde a uma reação com a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário, ok? Admitindo-se aqui dois patinadores, ó, tá, um exemplo prático aqui, ó, vou chamar de patinador A, patinador B. Se o patinador A exerce uma força sobre o patinador B, significa que o patinador B também exerce uma força sobre o patinador A. Então, isso é a terceira lei de Newton, que diz que toda ação provoca uma reação com a mesma intensidade, a mesma força, direção e sentidos contrários, tá? Fala aqui, força, peso. Na interação de terra com o corpo, o peso do corpo é a ação. E a força que o corpo exerce sobre a terra é a reação. Isso aqui também já foi falado, tá? Temos o exemplo aqui, ó, da terra e um objeto aqui caindo sobre a terra. A terra significa que vai atrair o corpo, né? Por causa da força de gravidade. A aceleração de gravidade G, chamada de G, que é equivalente a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Força de tração é um fio. Você tem um fio onde tem duas pessoas aqui nas extremidades puxando esse fio. Vai haver o quê? Uma tração entre essas duas extremidades. Quando esticamos, então diz que quando esticamos um fio ideal, inextensível, significa que ele não se estende, de massa desprezível, nas suas extremidades aparece uma força de mesma intensidade, chamada força de tração. Então, quando você puxa de um lado e outro puxa do outro, esse cabo vai ter uma tração, chamado de T. O exemplo aqui, ó, é um veículo puxando o outro através de um cabo. Significa que esse cabo vai se estender. Agora, se ele for elástico, vai terminar arrebentando. Então, esse carro vai fazer uma força sobre esse, automaticamente este segundo vai fazer uma força sobre o cabo e vai haver uma tração chamada de T, tá ok? Força de reação normal. Um corpo em repouso, apoiado numa superfície horizontal, aplica-se sobre uma força F de compressão, cuja intensidade é igual ao do seu peso. A superfície de apoio exerce no corpo uma força N de reação, que por ser perpendicular à superfície de contato, é chamada de força de reação normal. Então, o que é isso, gente? Imagine que você tem aqui um bloco de concreto, ó, sobre um plano horizontal. Significa que esse bloco vai fazer uma força de compressão sobre o plano horizontal. O plano horizontal, por sua vez, vai fazer uma força contrária chamada de N, força N normal. Vai ter uma reação. Esse plano vai ter uma reação porque está havendo uma compressão sobre ele. Está chamado de normal. Então, se eu tenho uma força puxando para baixo e tenho uma normal tendendo a ficar para cima, elas vão se anular, porque eu vou fazer F menos N igual a zero. Se é F menos N, o menos N vai para o segundo membro, vai com o sinal trocado. Então, força igual a normal. Se isso não for igual, um dos dois vai se rebentar. Imagine que o plano horizontal não sustente o corpo, ele vai afundar. Agora, se o plano horizontal tem força superior à normal, ele vai levantar o corpo.
Por isso, para que ele fique estabilizado, essa força aqui tem que ser igual ao peso, ok? Ao considerarmos o peso de um corpo, nele atuam duas forças, ó, da mesma intensidade, sentido contrário. Logo, elas se anulam. Foi o que eu falei, ó. O objeto, no caso o corpo, está sobre o plano horizontal, está fazendo uma compressão, e esse plano horizontal vai fazer uma força sob o objeto, chamado de normal. Então, P é igual a N. Logo, eles se anulam. Isso aqui já foi falado na aula anterior, por isso a gente deu só uma repassada na parte teórica. Vamos ver aqui um exercício teórico. Diz que um dinamômetro, o que é um dinamômetro? É nada mais do que uma balança para pesar algum objeto. Possui suas extremidades presas a duas cordas. Duas pessoas puxam as cordas na mesma direção em sentidos opostos, com força de mesma intensidade, N. Ou seja, força de 100 Newton. Quanto marcará no dinamômetro? Ora, gente, se tem duas pessoas puxando nas extremidades, um com a força de 100 Newton, o outro também tem que estar com a mesma força para que o objeto fique em equilíbrio. Então, o dinamômetro vai também medir 100 Newton. Imagine que você tem uma balança, de um lado você bota um peso de 2 quilos. Para equilibrar, o outro tem que ser 2 quilos. Se eu botar 3, vai desequilibrar, vai puxar mais para um lado do que para o outro. E aqui, para que fique em equilíbrio, tem que ser 100 Newton de um lado e 100 Newton de outro. Observe aqui, ó, pessoa aqui puxando o dinamômetro para um lado e o outro puxando para o outro. Qual vai ser a força que o dinamômetro vai marcar? Se eles estão com 100 Newton, o dinamômetro vai marcar 100 Newton. Então, se pode afirmar que o dinamômetro marcará o valor de 100 Newton. Vamos dar uma explicação aqui teórica. Ó. Como uma parte do dinamômetro é distendido e a outra é tensionada, temos que força é massa vezes aceleração, segunda lei de Newton, né? Onde F é o somatório das forças que estão atuando sobre o dinamômetro. A força está sendo aplicada nas extremidades. M é a massa do dinamômetro e A é a aceleração do dinamômetro. Como esse dinamômetro está medindo 100 Newton, ele vai estar parado, que é 100 de um lado, 100 do outro. Logo, essa aceleração vai ser 0 metros por segundo ao quadrado. Não vai haver movimento desse corpo. Ele vai ficar parado. As forças que estão atuando sobre o dinamômetro serão a força de tração para o lado negativo, então a tração é negativa, quando a corda é puxada para a esquerda. Então, quando vai para a esquerda, ele é negativo. Quando vai para a direita, é positivo. Então, a força da mola é K vezes X. Nós já vimos essa fórmula, onde K é o que é? É a constante da mola. O X é a distância que a mola vai se distender. Distância sofrida pela mola. Então, a força da mola é K vezes X. É a fórmulazinha que já foi visto, né? Substituindo os valores dados na fórmula, nós temos que força é massa vezes aceleração, temos que essa força é igual a 100 Newton. Foi dito lá no problema. Veja que a leitura no dinamômetro será a leitura da mola, porque o dinamômetro só lê a distensão da mola e a leitura igual a 100 Newton. Por que ele só vai ler 100 Newton? Porque a força que está sendo aplicada é de 100 Newton, ok? Substituindo aqui, ó, F igual a M vezes A, logo fica força da mola menos a tração igual a 0. A força da mola é igual a tração. Então, a força da mola é igual a tração. Não tenha dúvida, né? Foi o que eu falei lá no início. Substituindo aqui, ó, se a força da mola é K vezes X e Fm igual a T, logo Kx é igual a T. O K vezes X é igual a tração, que é igual à força da mola. Isso é a parte teórica desse problema, a explicação, né? Cada ação corresponde a uma reação
igual e contrária. No caso, a ação é 100, a reação também tem que ser 100. Portanto, o dinamômetro vai marcar apenas 100 newton, tá ok? Outra pergunta teórica aqui, ó. Questão típica de uma prova de Enem. A terceira lei de Newton diz que uma ação corresponde a uma reação de módulo igual à ação, porém de sentido contrário. Isso aqui nós já sabemos. No caso de um corpo em queda livre, dizemos que ele está sujeito apenas à força de atração da Terra, a força de atração da Terra e a força de reação, de modo que a resultante forneça aceleração g. A força de atração da Terra, porque é desprezível a força de reação. A força de reação proveniente da ação da força da Terra. As forças de ação e reação que agindo sobre o corpo se anulam. Gente, se vocês observarem lá na parte inicial da teoria, tem um objeto caindo sobre a Terra, né? Objeto de massa m caindo sobre a Terra. Por que ele cai sobre a Terra? Porque existe uma força de atração da Terra. Logo, a resposta correta é a letra A. Força de atração da Terra. Força de atração da Terra. Professor, e o G? Se ele, veja bem, ele diz que a força de atração da Terra é a força de reação, de modo que a resultante forneça aceleração G. Não, não é a resultante. O G é a aceleração de gravidade com que o objeto se desloca em direção à Terra. Logo, não é resultante. Força de atração da Terra porque é desprezível a força de reação. Não. Toda atração provoca uma reação com a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Então, não é desprezível. Tá ok? E aí vai. A questão correta é a força de atração da Terra. Ok? Vamos para o outro exercício com alguns dados numéricos. Tá? Aqui diz, ó, 2 blocos de massa A, ó, do bloco A, chamado de massa de A, 2 kg, massa de B, 3 kg, apoiados sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. São empurrada por uma força de 20 N, conforme indica a figura. Esse objeto A está colado com o B. Se você aplica uma força em A, automaticamente está aplicando em B. O A está fazendo uma força sobre B e o B, por sua vez, uma força sobre A. A lei da ação e reação, terceira lei de Newton. Então, ele pede a aceleração do conjunto e a intensidade das forças que A e B exercem entre si. Então, ele quer saber a força que A exerce sobre B e a força que B exerce sobre A. Então, vamos pegar esses dois objetos que estão colados, ó, e desmembrar um do outro. Então, o objeto A, ó, ele está sobre um plano horizontal, logo existe um peso. Em contrapartida, existe uma força chamada normal contrária ao peso. Isso vale para o bloco A e vale para o bloco B. No bloco A eu tenho peso de A, N de A, peso de B, N de B. Esse peso de A vai ser igual a normal. Temos uma força aplicada aqui que é de 20 N. Se eu faço a força sobre A, ele vai fazer uma força sobre B, então eu tenho a força de B sobre A, e tenho a força de A sobre B. N de A e P de A se anulam. N de A e P de A se anulam, porque esse plano horizontal tem que ser suficiente para suportar esse peso. A mesma coisa no objeto B. Vamos ver o que vai acontecer. A força de A e B e força de B em A formam um par de ação e reação. F de A de B igual a F de B de A, que eu estou chamando de Fzinho pequeno. Fzinho pequeno, ou seja, esse F de A igual ao F de BA, que é igual a um F pequeno. Aplicando o princípio fundamental da dinâmica, temos que o corpo A vai ser F menos F de BA, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Força não é massa vezes aceleração? Sim. Corpo de B, força de A em B, igual a M de B, que é a massa de B, vezes a aceleração. Substituindo isso aqui, ó, vai ficar F menos Fzinho, porque eles não são iguais. F de A igual a F de B igual a Fzinho. Nós falamos bem aqui, ó.
Quando se faz isso, eu posso substituir o Fzinho. Bem aqui, ó. F menos Fzinho igual a M da massa de A vezes a aceleração. O Fzinho, M de B vezes A. Por quê? Porque aqui é igual, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Aí eu tenho duas equações com duas variáveis. Eu cancelo menos B, menos F mais F, ó. É como se fosse menos 1 mais 1. Sobra só F igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. F igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração, que a aceleração vai ser igual para os dois. Aí o que eu tenho? Aqui eu tenho uma equação, mas eu tenho os valores. Ó. Quem é o valor de F? Foi dado, 20 newton. Quem é a massa de A? 2 kg. Quem é a massa de B? 3. Se eu somar 2 mais 3, dá 5. Logo fica 5A. Então, 20, que é a força, igual a 5A. É a equação do primeiro grau. Tira o valor de A. Fica 20 sobre 5, que dá 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Na letra B, ó, a intensidade da força A e B exercem entre si. Então, a força de A para B é a mesma força de B para A. Então, eu digo que Fzinho é igual a massa de B, podia ser a massa de A, vezes o A. Quem é a massa de B? 3. Quem é a aceleração? 4. Então, a força que o A faz sobre B e o B faz sobre A é 3 vezes 4, 12, que é igual a 12 newton. Então, gente, não esqueçam, essa força que B aplica sobre A, ou a força que A aplica sobre B, é de, ó, força de B sobre A é a mesma força de A sobre B. Essa força é de que um bloco aplica sobre outro, é de apenas 12 newton. Professor, mas não falou que é 20 newton? Sim, 20 newton é a força que é aplicado na extremidade de um deles. Só que os dois estão juntos, ó. A força aplicada sobre A, praticamente é a mesma força que está sendo aplicada sobre B, porque eles estão juntos, é como se fosse só um bloco. Agora, o que a gente quer saber é a força que B faz sobre A e a força que A faz sobre B. Ação e reação. Toda ação provoca uma reação com a mesma força, a mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Então, por isso é que, nesse caso, eu posso fazer massa de B ou massa de A vezes a aceleração. Então, 3 vezes 4 dá 12 newton. Resposta, 4 metros por segundo ao quadrado na letra A. Na letra B, F igual a 12 newton. Muito fácil, né? Então, minha gente, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Não esqueçam de fazer essa atividade para treinar. Essa atividade não é para vocês me mandarem, é apenas para vocês estudarem e aprenderem. Quando a atividade é para me retornar, eu coloco a atividade e peço o retorno. Essa aqui é apenas para vocês treinarem. Peguem os mesmos exercícios, refaçam e me retornem. Okay? Não retornem para mim, é só para vocês estudarem. Muito obrigado e até a